O rumen tem essa aparência aqui externa, tá? E logo após o rumen vem o retículo, que é aquela peça que nós vimos lá em forma de rede, né? Então vem o retículo, logo após o retículo a gente tem aqui o abomaso, e logo após o abomaso nós temos logo após o omaso, desculpa, nós temos o abomaso, que é o estômago químico ou verdadeiro, tá? Então, esses 4 compartimentos aqui nós vimos lá na aula prática no campo, tá ok? Após a digesta cumprir todo o seu papel do trato gastrointestinal, né? Ele, nessa parte do compartimento rumen, retículo, omaso e abomaso, a digesta, ela chega ao intestino delgado, tá? Essa região aqui nós não chegamos a mostrar na aula prática. Então, ele saiu do abomaso, ele cai aqui primeiramente no intestino delgado. E o intestino delgado, ele tem a função também de absorção dos nutrientes, né? Ele tem no início do intestino delgado e tem um princípio ele continua com o processo de digestão, né? Dessa digesta, e ele é responsável pela absorção dos nutrientes, tá? Então, depois do intestino delgado, ele vem aqui para o intestino grosso, tá? Que ele é dividido em seco, cólon e reto. E nessa região existe também a absorção de água e a digesta ela continua até a formação das fezes propriamente dita para a eliminação pela eliminação no ato de defecar, né? Só que o animal ruminante nem sempre ele teve toda essa estrutura aqui formadinha conforme vocês estão vendo. Quando o bezerro, os ruminantes, eles nascem com um trato gastrointestinal semelhante à do monogástrico. Por quê? Porque o rumen, ele ainda não é desenvolvido. Precisa de um tempo para que o rumen aqui ele se desenvolva e a microbiota ruminal, né, seja popularizada, né? Bactérias, fungos e protozoários comecem a popularizar aqui o rumen para que esse animal ele se torne realmente um ruminante. Então, aqueles compartimentos que nós vimos lá, eles não estão completamente formados. E logo após ao nascer, e mesmo 1, 2, 3 semanas de vida, esse animal ainda ele não tem esse rumen completamente desenvolvido. E o que acontece? Quando o animal ele ingere, né, no ato da mamada, ele ingere o leite ele entra, né, passa pelo esôfago, e ele passa por uma estrutura aqui denominada goteira esofágica e cai diretamente no abomaso. Aqui seria o nosso abomaso, que seria o estômago químico ou verdadeiro, tá? Então, ele não tem contato aqui com as outras estruturas, os outros compartimentos pré-gástricos, tá? E aí continua o processo o fluxo da digesta continua o processo normal, conforme acontece com todos os animais, tá? Então, recapitulando, o leite ele vem aqui pelo esôfago, né? Através da mamada ele cai no esôfago, passa, se vocês conseguem focalizar aqui, ó, essa estrutura aqui da goteira esofágica, ela passa direto pela goteira esofágica e cai no abomaso, tá? E do abomaso ele continua aqui, né, para o intestino delgado, intestino grosso, e é eliminado, esse bolo alimentar é eliminado né, no ato de defecar, né, junto com as fezes. Então, essa seria uma particularidade do desenvolvimento desse complexo, né, rumen, retículo, omaso e abomaso, e importante, né, no desenvolvimento desde o neonato, né, para os bezerros. Seria uma diferença anatômica dos animais quando jovens para os animais um pouco mais crescidinhos, né, depois de alguns meses de vida. Tá? Então, como que acontece esse fluxo da digesta? O ruminante, ele ingere aqui o alimento, vem para o esôfago, tá? Seguindo aqui essa setinha verde.
Ele passa pelo rumen, que é esse maior compartimento aqui que nós vimos lá no campo, tá? Ele tem um fluxo de digesta constante, e esse fluxo ele é sempre repetido, tá? Ele passa aqui pelo rumen, passa pelo retículo, ele volta à boca, que seria aqui então um processo de ruminação, e ele retorna novamente, né? Indo direto para a estrutura que nós chamamos de omaso, e cai e vai retículo omaso e vai para o abomaso e completa o seu fluxo de digesta. Então, a diferença entre monogástricos e ruminantes é praticamente essa, né? Os monogástricos, eles não têm toda essa estrutura aqui, toda essa estrutura complexa aqui para a digestão, principalmente de fibra, que os ruminantes possuem. E por que essa estrutura é importante? Aqui no rumen nós temos as bactérias, fungos e protozoários que são responsáveis, né, pela degradação, fermentação e digestão de proteínas e carboidratos, tá? Então, a digestão parcial da digesta acontece aqui no rumen. E esse fluxo da digesta, conforme eu havia comentado, ele vem da boca, passa para o rumen, do rumen ele vem para o retículo, tá? E aí do retículo ele volta para a boca de novo. Quantas vezes for necessário, tá? Então o ruminante, aquele bolo alimentar, ele vem e volta, né? Para diminuir e melhorar o processo de digestão daquele alimento, tá? E aí, depois que ele completou esse ciclo, ele vai diretamente para o omaso e assim segue normalmente, né, para o abomaso e intestino e completa todo o seu processo de digestão, tá? Nesse slide aqui, nós podemos ver, né, o que a gente não conseguia ver a olho nu lá no campo, que é a diferença do epitélio ruminal, tá? Com o epitélio do intestino. Nós temos diferenças muito evidentes aqui. A gente tem no epitélio do rumen aqui, um epitélio totalmente aqui estratificado, tá? Aqui nós temos as papilas ruminais, tá? Que são semelhantes às vilosidades ou microvilosidades do intestino. Tá bom? Aqui, quando a gente chega aqui no omaso, praticamente não tem, né, essas papilas aqui tão desenvolvidas, devido à função do omaso, né, ser diferente, né, da função do rumen. No rumen, quanto maior o número dessas papilas, melhor será o aproveitamento, né, dos nutrientes, tá? E os nutrientes que não forem absorvidos aqui nessa região, ele vai seguir aqui a digesta, né, junto com o bolo alimentar, praticamente não vai haver absorção de nutrientes aqui no omaso, tá? O abomaso como que é uma estrutura glandular, né, ele secreta aqui enzimas, né, que auxilia no processo de digestão também, então ele também praticamente não tem essas vilosidades, tá? Então, quando chega aqui no intestino delgado, né, que é dividido entre duodeno, jejunum e ilho, a gente vê aqui como que o número, né, de vilosidades aqui, de forma bem marcante, né? E quanto maior também essas vilosidades aqui no intestino, maior e melhor será a absorção de nutrientes. Tá, ok? E aqui uma curiosidade, né, que nós percebemos aqui que nós temos no epitélio do intestino, que é diferente do epitélio ruminal, essa camada espessa aqui de muco. Essa camada espessa aqui de muco, aqui, marcada em azul, ela é responsável por ajudar no auxílio, né, do movimento da digesta e também de proteção dessas camadas aqui do epitélio do intestino, tá bom? Então, a digesta passa e essas células aqui adjacentes ao epitélio do intestino são responsáveis também por auxiliar, né, na formação de novas células e na secreção de muco e desenvolvimento de toda essa estrutura aqui do complexo, né, do trato gastrointestinal final, né? Então, a partir deste momento,
a digesta, né, ela continua transitando, né, no intestino, né, sentido reto. Aqui vai continuar acontecendo a absorção de nutrientes. E há uma diferença também grande aqui, espessa aqui, ó, nessa camada de muco. Então, nessa região aqui final, a gente tem uma camada mais espessa de muco, tá? Aqui a gente tem um bolo, o bolo intestinal, né, digamos assim, a digesta mais formada, ela vai estar mais seca, né, aqui acontece maior absorção de água, então a gente tem uma camada mais espessa aqui de muco para a proteção aqui dessa camada do epitélio do intestino. Então, essas células, elas estão em constante degradação e síntese, tá? A gente chama de catabolismo e anabolismo, né? Síntese e degradação. E nós temos as células que auxiliam na recuperação e na reestruturação de toda essa camada, tá? Existem também alguns ingredientes da dieta que nós vamos falar um pouco mais para frente, que auxilia na proteção, né, tanto do rumen, tá, quanto a acidez, quanto a diferença, a queda de acidez mais rápida. A gente tem alguns tamponantes aqui que vai auxiliar na proteção do epitélio ruminal, e também nós temos alguns alimentos, né, que vão poder ajudar na proteção aqui do epitélio do intestino. Então, a gente vendo aqui de forma ainda mais evidente aqui, como que é diferente, né, a estrutura do epitélio ruminal com a do epitélio do intestino. A gente pode observar aqui as várias camadas, né, de células diferentes aqui, né, estratificadas aqui do epitélio ruminal, comparando com a do epitélio intestinal, tá? Então, essa é uma grande diferença entre ruminantes e monogástricos, né? Nós, monogástricos, possuímos, né, o intestino com essa, né, dessa forma, né, com essa representatividade, e os ruminantes, né, por terem esse órgão extra que auxilia ele, né, a aproveitar uma maior diversidade de alimentos, ele vai ter, então, essa estrutura aqui toda para auxiliar nesse processo de digestão. Tá? Então, qual seria a principal diferença e principal característica dessa estrutura aqui que nós vimos lá no campo, né? Nós vimos essa estrutura aberta. Aqui ela está fechada, né, com esse visual aqui muito bonito, essa imagem está bem bacana, bem ilustrativa mesmo. Aqui dentro do rumen, a gente tem a ausência de oxigênio, nós temos uma temperatura, né, própria, que deve ser controlada, um pH ideal e a movimentação. O bolo alimentar, ele tem sempre um sentido adequado do fluxo da digesta, tá? E esse sentido aqui, ele vai levando junto com ele as bactérias, protozoários e fungos, tá? Dependendo se a digesta ela está na parte líquida, né, que é a parte mais superior, ou na parte sólida, que é a parte mais inferior. Então, qual seria a vantagem dos ruminantes, né? A vantagem do bovino de corte em comparação com o suíno, por exemplo? A utilização de alimentos fibrosos, desde a região pré-gástrica, né? A síntese de vitaminas do complexo B e K, tá? Então, os bovinos de corte, eles não precisam, né? Não é necessário a gente suplementá-los com vitaminas do complexo B e K, porque os micro-organismos que vivem em simbiose no ambiente ruminal, eles conseguem, né, promover a síntese dessas vitaminas, tá? E uma coisa muito bacana também, que seria a síntese de aminoácidos a partir de nitrogênio não proteico, tá? Nitrogênio não proteico seria o nitrogênio vindo de diversos componentes que não seja proteína. Como tudo tem as suas vantagens e desvantagens, os ruminantes também têm as suas desvantagens, né? Que seria a perda de energia em forma de metano,
tá? Então, ao metabolizar todo o conteúdo que chega no rumen, há a produção de metano. E esse metano ele pode ser liberado, essa perda de metano pode ser liberada através da eructação, né, através do arroto, ou através dos gases, tá, eliminados ali no reto. E há também a perda de aminoácidos devido à fermentação proteica, tá? Então, assim, a gente fornece um alimento para o ruminante, né? A gente calcula uma dieta, fornece uma dieta para o gado de corte, só que nem toda a proteína que nós fornecemos vai ser absorvida da forma como nós oferecemos para eles, né? Então vai ter uma modificação, essa dieta ela pode ser completamente modificada pelos micro-organismos do rumen, tá? Então, quando a gente pensa em aproveitamento de energia, a gente tem que pensar, né, naquilo que nós vimos numa aula anterior, na nossa primeira aula, sobre os nutrientes digestíveis totais, né, sobre a energia, né, o que chega para o animal, porque o processo de energia, né, a gente tem a energia bruta que chega para o animal, mas essa energia ela vai sendo perdida em forma de gases, em forma de urina, em forma de fezes, até chegar à energia líquida de mantença ou energia líquida de produção, né, que nós vimos anteriormente. Então, assim, a gente tem essas perdas de energia e as perdas também de aminoácidos.